Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um aulão. Hoje o tema está muito importante também, selecionado aqui com muito carinho para vocês, que a gente vai falar sobre o direito do paciente com AVC. Então, todo mundo que teve um AVC ou que tem alguma outra incapacidade tem alguns direitos, e é sobre esses direitos que a gente vai conversar. E hoje eu chamei assim duas convidadas muito especiais para conversar sobre isso. Enquanto elas entram, boa noite, Lu. Eu quero saber se está tudo bem com o áudio, tudo certinho. Se estão me ouvindo bem, a conexão tá boa. Gente, esse é um tema que eu venho pensando também há bastante tempo, sobre como conversar com vocês sobre isso, porque o AVC realmente é uma doença muito prevalente e que impacta muito, né? Inclusive financeiramente, né? Então, o médico que está aqui para cuidar do paciente com AVC, ele também precisa entender que essa é um ponto importante, né? É uma coisa que a gente precisa conversar, precisa orientar os nossos pacientes. Eu não sei se as minhas convidadas já estão online aqui, mas enquanto isso eu vou conversando com vocês e falando justamente sobre isso, que quando hoje eu já tive a oportunidade, boa noite, Cláudio, tudo bem? Hoje eu já tive a oportunidade de atender de mais de 7.000 pacientes com AVC, desde 2013, né, há quase 10 anos que eu acompanho esses pacientes, e eu tenho visto que realmente existe um impacto ali físico, né? Existe uma série de coisas, e os pacientes eles têm também um impacto financeiro, né? Um impacto na estruturação da família, enfim, muitas coisas. E aí a gente vê que é o paciente que às vezes é o pai de família, né? Aquele que é o provedor, aquele que organiza, né, as coisas. Então o AVC vem e traz um grande impacto na vida daquela pessoa. Então a gente não pode deixar de conversar sobre aquilo também que é direito do paciente que teve AVC, tá? E a ideia hoje não é só a gente conversar, não é uma consultoria jurídica, né? Não é uma ideia assim da gente explorar a parte técnica detalhadamente, mas é que vocês entendam do que se trata esses direitos, né? Aonde esse direito começa, para que vocês tenham orientação correta, até mesmo da onde procurar, quando procurar, né? E eu acho que isso é uma coisa muito legal. Podem mandando também as dúvidas de vocês. Eu vou pedir também para vocês para ativarem o coraçãozinho. Eu vi que já tem várias pessoas aí que já estão ativando. Porque quando vocês dão o like aqui para o nosso aulão, a internet entende, né? O algoritmo entende que o que a gente está conversando aqui é uma coisa muito importante, que é uma coisa muito relevante. E que de fato é, né? E aí eles avisam para mais pessoas, para mais seguidores, né? Para mais pessoas que vocês seguem, que eu sigo. Então, isso tudo ajuda muito na divulgação do nosso aulão. Vamos ver se vou convidar aqui, se as nossas convidadas já entraram.
E agora, gente? E agora? O som melhorou? Que coisa estranha, né? Que tá sem áudio. E agora? Agora melhorou? Já tirei o fone. Já tirei o fone, tô sem fone. Tô falando diretamente aqui para vocês. Ah, agora deu, né? Que ótimo, gente. Então, quando a gente está falando de direitos, né, do paciente com AVC, a gente tem que começar a pensar direitos no primeiro atendimento também. Então, eu gosto sempre de orientar. A qualidade do som não vai ficar tão bom, né, sem o fone, mas eu vou falar mais perto aqui do celular para vocês me ouvirem. Então, quando a gente fala de direito do paciente com AVC, esse direito começa no primeiro atendimento, tá? Então, existe portarias, né, que estabelecem que o paciente que teve AVC, ele tem direito a receber o tratamento agudo para aquele que resolveria o seu AVC, que é o trombolítico, que é a alteplase, que é o remédio que você recebe na veia ali, tá? E esse medicamento é um medicamento caríssimo, gente, é um medicamento que é realmente muito caro. Então, a gente sabe que é o SUS que vai bancar, né? Quando o paciente não tem convênio, quando o paciente não tem acesso via convênio, vai bancar essa medicação. Então, existem hospitais referenciados ali do Sistema Único de Saúde que vão ser obrigados a fornecer esse tipo de medicamento para o paciente que teve AVC. Isso nas primeiras 4 horas e meia. Então, esse é um direito muito importante do paciente que teve AVC. Então, receber o tratamento mais adequado durante as primeiras horas do pós-AVC. E depois, obviamente, né? Então, existe um programa, existe ali uma regulamentação que cobre os custos e fornece um atendimento especial ao paciente com AVC. Então, esse é o primeiro direito, tá? Do paciente que teve AVC. Eu vi que as minhas convidadas entraram bem na hora que a gente vai falar a parte delas também. Então, estou convidando a Sônia e agora eu vou convidar a Cris. Olá! Olá, calma que eu tô com a câmera virada. Peraí que eu vou me organizar aqui. Aí, pronto. Oi, Cris, boa noite. Como Boa você tá? Tudo noite, tudo bem? bem? Tudo Eu tô bem. aqui meio enrolada com a tecnologia porque minha bateria do celular acabou e aí eu ia entrar aqui pelo computador, mas Ah, eu não sei direito como faz isso. não, mas tá Então, ótimo. tá A gente bom, está se né? vendo, eu tô conseguindo te ouvir bem, você tá me conseguindo me ouvir também, né? Seja Pronto. muito Sim. bem-vinda. Eu já estava aqui conversando com o pessoal, falando sobre um direito super importante do paciente com AVC, que é o atendimento na emergência nas primeiras horas, né? Então, essa era uma outra coisa, uma coisa que às vezes as pessoas não se atentam, né? Que é o direito de receber esse atendimento com alteplase. A trombectomia, que é um outro tratamento também caríssimo, a gente ainda não tem disponível no SUS, apesar de já ter os estudos comprovando, né, e já ter toda aí uma Mas é uma, movimentação. Uma mas é movimentação uma para
é uma questão de tempo. Rapidamente a gente vai mudar esse aspecto. Se Deus quiser, a associação vai trabalhar para que isso mude, viu? É, e é muito interessante essa luta, né, essa mobilização, até por isso que eu te chamei também, né, te convidei, Cris, para você falar sobre esse tema de direitos do paciente com AVC, justamente para a gente entender também o que acontece nos bastidores, né? Então, existe uma parte jurídica, uma parte ali previdenciária, uma parte de isenção de impostos, etc., mas existe também uma mobilização para que mais serviços, né, sejam disponibilizados para Sim. o paciente com AVC. E um deles é a Ô, Dani, trombectomia, né? eu vou te dizer, ser muito honesta. A gente, São Paulo, que já é é uma cidade grande, só a capital, que já é quase um país, depois tem estado inteiro, que é enorme. A gente ainda tem dificuldade lá na ponta de descobrir se a pessoa está tendo um AVC ou não, né? E a gente começa dali, né? Que é uma coisa que a gente está mobilizando para evitar mortes ou sequelas horrendas, né? Assim, que vai piorando e evolui para a morte. A gente já está trabalhando nisso para algumas cidades do interior, para poder ter SAMU, né? Para o SAMU ser bem treinado. Então, assim, e aí estamos falando para a população prestar atenção nos sintomas, assim, tentando falar desse tema espinhoso que é o AVC, porque ninguém quer falar, ninguém, afinal de contas, isso acontece com os velhinhos e não é verdade, né? É verdade. Com gente jovem, eu tive com 46, conheço gente que teve com 30, enfim, com 20. Então, infelizmente, é uma realidade que a gente está vivendo em virtude de, você sabe, né, Dani? Você vem fazendo aulas e aulas sobre alimentação, sobre qualidade de vida, sono, depressão. É um combo, né? A gente está vivendo um combo. E aí a gente já tem a dificuldade na ponta do médico saber que está tendo um AVC, né? Até ele saber mandar fazer uma tomografia já é uma situação que todo ser humano teria direito, né? A tomografia. Quando o hospital tem uma tomografia, né? Porque É você verdade. trabalha com tem a tomografia e tal, os grandes hospitais têm, e aí mas às vezes até os grandes hospitais e até particulares, viu, Dani? Tem dificuldade de chegar uma pessoa de 20, 30 anos, é difícil mesmo, sabe? Porque os sintomas são muito variados, né, Dani? Você sabe, né? Tem É gente que sente verdade. uma dor de cabeça. Tem gente que sente uma dor de cabeça, tem gente que sente um enjoo, tem gente que só fica. Assim, com 30 anos, o cara chega lá com a boca torta, falando enrolado, tá drogado, tá bêbado, bebeu a noite inteira, entendeu? É, Então, tá querendo fugir do trabalho, né? exatamente. Aí o cara fica lá jogado num canto, e aí vai evoluindo, vai entortando. Aí alguém, né, geralmente um enfermeiro, tá estranho aquilo ali, né? Aí vai fazer a É, tomografia. Aí já o caos já dominou, né, Dani? já perdeu. O caos já É verdade. E aí, quando a gente pensa justamente em garantir esse direito, né, para o paciente com AVC, começa desde isso, né? Não é simplesmente ter uma lei que diz que a pessoa vai ter direito. Existe o jeito da gente tentar entender onde é que o negócio não está funcionando. Então, vamos lá, vamos arregaçar as mangas e vamos ensinar para que o negócio comece a andar, né? Aquilo que é direito, que é de fato de lei, ela comece a ser executada, né, Cris? Então, e isso é muito difícil porque a gente está nesse ponto aí da identificação, a gente tem que trabalhar em duas vertentes, que é a conscientização da população de chamar o SAMU, que eu acho que hoje é o SAMU, pelo menos para mim foi, eu me uso muito como exemplo. Se eu tivesse chamado o SAMU a hora que eu acordei torta, eu acho que eu não teria ficado tão sequelada como eu fiquei, né? Lógico, também cheguei na Santa Casa, não identificaram rápido e eu não tomei o trombolítico, mas também já tinha passado das 4 horas, não sei se seria uma boa. Então, enfim, uma sequência de erros que gerou uma situação. Mas eu ainda sobrevivi graças à Santa Casa, então eu ainda sou grata, né, de ter sobrevivido né, à Santa Casa. Mas, assim, a gente tem que trabalhar na vertente dos médicos serem mais conscienciosos em identificar, né? E da linha de frente geral, até um enfermeiro, acho que todo mundo é uma equipe, né? Tem que ser uma equipe.
e identificar, e também a população falar do assunto, ver se essa coisa é tão pesada, sabe? É tratável, é evitável, a gente começa, é evitável, né? Se a pessoa tem Uhum. consciência e faz, pelo menos toma, vê se tem pressão alta, tem diabetes, se faz seu check-up a partir dos 20 anos. Agora eu já digo, faz check-up todo, a partir dos 20 anos, nem que seja na UBS. Vai na UBS e pede o check-up, O que entendeu? também é um direito, né? Ter acesso à Exatamente, saúde, né? exatamente. Porque, assim, eu sempre falo, e assim, é muito mais cômodo a gente falar para pessoas mais estudadas, ou que tem uma situação que tem um plano de saúde por trás, mas essa não é a realidade do nosso país, né, Dani? Então, É verdade. a gente, a partir dos 20 anos, além de tomar todas as vacinas, a gente tem que ir a fazer o nosso check-up. E o check-up vai da mulher desde da parte ginecológica, né, cardiológica, clínico geral. Tem que fazer uma vez por ano, porque é aí que vai se descobrir se a pessoa é diabética, se a pessoa tem pressão mais alterada. E assim, e aí Para é o tentar antecipar conscientização. o problema, né? É. Mas também tem aquelas pessoas que tinham uma saúde. Eu conheci pessoas, Dani, que frequentava academia, que era super saudável e teve AVC também. Aí eu vou para a segunda pergunta. Você passou uma raiva, né? Você tá com algum sintoma? Ah, eu era muito estressada. Aí você vai, né? É um Pode ser ponto. esse o caminho, né? Eu não dormia, eu tinha insônia, não tratou insônia. Eu era, sabe, eu era uma pessoa, assim, ansiosa demais. Então, aí você vai vendo que também tem a questão das emoções, que a gente nunca aprendeu a lidar com isso, né? É, Hoje isso é verdade. hoje existe a Adriana Foz, que é da associação também, que teve o AVC muito jovem, hemorrágico, que ela está focada muito para a educação dos alunos, é uma coisa de criança já, sabe? Já existe escola ensinando as crianças a meditar, né? Para poder controlar um pouco, assim, as emoções, elas nos dominam no sentido de raiva e ter um ataque cardíaco. A gente tem que aprender a controlar isso. E isso não é ensinado, né? Nem nossos pais sabiam disso, para ser É sincera. verdade. É verdade. E aí cabe a nós passar isso, né, para as gerações futuras, né, para os nossos filhos, enfim, garantir que eles também tenham acesso a isso que a gente chama de prevenção primordial, que é antes que qualquer doença esteja acontecendo, você já consegue intervir, né? E aí, assim, Cris, falando um pouco da parte dos tratamentos para AVC que o paciente com AVC tem direito, né? O paciente que sofre AVC, a gente sabe que a trombectomia é o que nos últimos anos a gente tem, né, conversado. Eu tenho explicado aqui para o pessoal que participa do aulão também o que que é a trombectomia mecânica e tal. E você que está participando desses bastidores aí da Rede Brasil AVC e toda essa mobilização também com a Associação AVCista, como é que tá esse processo, esse andamento para disponibilizar para o paciente que teve AVC gratuitamente, né, um tratamento de mais de R$ 100.000. Como é que isso está andando aí? Então, Dani, a gente tem hoje dois cidades modelo, eu diria para você, que é Joinville Uhum. e Ribeirão Ribeirão Preto, que Preto. fundo perfeitamente. O resto, eu não sei nem se está com acesso. Não sei, a Santa Casa tem acesso Só a por trombectomia? estudos, não pelo SUS, né? Não. São o quê? Só pelos estudos. Só pelos estudos, Os estudos entendi. fornecem o material, mas o SUS não, né? É. Então, Assim é assim, o a gente Hospital São Paulo também. Isso. então, como você pode ver, a gente tem uma batalha aí de alguns anos para que isso esteja totalmente inserido no SUS. Isso a doutora Sheila já está em muito contato com o Ministério da Saúde, mas até chegar a funcionar redondo, a máquina toda do SUS funcionar redondo, eu queria que a máquina funcionasse já com trombolítico, já ficaria feliz, né? Então, ainda a gente tem a fase trombolítico antes do trombectomia, né? Porque tem que ter todo um pessoal preparado, é uma equipe é um trabalho assim de equipe mesmo. Eu vejo o caso do doutor Pedro, não sei se você acompanha o doutor Pedro, que assim, é uma mobilização geral, liga.
liga o enfermeiro, liga o SAMU, fala, tem um caso de AVC, corre todo mundo para o hospital e salva a pessoa, né? É, com Então, certeza. mas assim, eles estão fazendo um trabalho de conscientização de base mesmo, das pessoas chamarem o SAMU identificar que é um AVC e entrar em contato com toda a equipe, que é uma equipe, né, que intervém lá com um aparelhinho e vai até o cérebro, né? E tem sido assim fantástico. Então, assim, se a gente aliar trombolite e trombectomia no aparelho todo do SUS do Brasil, a gente vai, daqui 10 anos, eu acredito que vai ter menos sequelas de AVC. Não é que vai também zerar, né? Não vai zerar o AVC, mas assim vai ter, porque a gente vem de uma sociedade que está consumindo alimentação muito mal, que está estressado, etc. Vai ter, mas não vamos ficar tão sequelados como hoje a gente fica, entendeu? É Vai ter que verdade. fazer, vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que fazer TO, vai ter que fazer fono, mas vai se recuperar mais rápido. É, com certeza. Vai se recuperar mais rápido. E assim, também tem um ponto importante, só falando que você falou que a gente ainda está lutando para que o paciente tenha acesso ao trombolítico, só para falar aqui para o pessoal que o trombolítico é aprovado desde 1995, né? E a gente Pois tá, nós estamos em 2022 ainda tentando que as pessoas tenham acesso a esse tratamento, né? Que é um tratamento realmente do século passado. É é, muita luta, gente, para que as pessoas tenham direito, de por fato, isso, de receber aquilo por que é o isso, melhor. Dani, é importante o papel da associação de pacientes, porque a gente vê assim, a batalha dos médicos para isso acontecer tem sido muito exaustiva e chega uma hora que cansa mesmo. Eu fui assistir uma palestra em Joinville que o doutor Alexandre falou que começou esse processo há 20 anos atrás, sabe? Então, assim, para ter o trombolítico. E aí eu tô te falando, onde tem o trombolítico, que eu tenho certeza que tem trombolítico fácil, é em Joinville e Ribeirão Preto. O resto eu não sei te dizer, entendeu? É. O, o que isso também é uma coisa que a gente precisa se mobilizar. Eu achei bem legal também o aplicativo da Rede Brasil AVC, porque aí disponibiliza para o paciente a possibilidade de ver qual hospital é referenciado ali na região dele, para que quando ele acione o SAMU, ele seja referenciado ali para aquele hospital que tem o tratamento, que é um direito dele, né? É caro. A gente sabe que é oneroso para o sistema, mas é um direito que ele tem. E às vezes, viu, Cris, eu trabalho em hospital privado, e eu trabalho com os alunos na Santa Casa. E às vezes o paciente tem um convênio, mas o hospital privado não tem a medicação, e o paciente recebe no hospital público por esse credenciamento um atendimento melhor do que ele receberia no Não, hospital particular, entendeu? eu sinceramente acho que a SUS é a solução de todos os problemas, sabe? E sou a favor. E assim, o método mais fácil realmente é o SAMU saber que o hospital público mais próximo, credenciado, referenciado, é o lugar que ele deve levar o paciente, não é no hospital. Não, porque eu também já ouvi casos de grandes hospitais, que eu não vou citar o nome, que também não conseguiram identificar o AVC e não tinha também o trombolítico. Então, assim, não, né, não comprou. A gente sabe como funcionam essas coisas. Com Então, não é, certeza. isso é uma coisa que tem que deixar claro para as pessoas que não é porque a gente é pobre que não pode ir no hospital. Tem casos em hospitais particulares que não tem o trombolítico. Não comprou, né? Não tinha, sei lá. Então, assim, é preferível, por isso que eu falo, o processo é chamar o SAMU. Entendeu? Sentiu uma coisa assim. Lógico, a gente não pode generalizar, deu uma dor de barriga, é uma virose só, né? É só uma virose e vai chamar o SAMU. Não. Mas assim, E tem direito, né? ir no hospital correto, pelo menos, tentar ir no hospital correto, ou chamar o SAMU, e o olhar de quem está junto a essa pessoa também saber do que se trata, não, porque eu, por exemplo, eu sabia que eu estava tendo um AVC, porque minha família eu tinha um histórico. Já tinha uma Então, história. eu cheguei no hospital falando, estou tendo um AVC. E aí eu tive uma série de negligências, né? Mas se eu soubesse tudo que eu sei hoje, e por isso que eu faço questão de fazer esse trabalho de conscientização, Dani, eu não estaria tão sequelada, entendeu? É.
Isso é verdade, Cris. E aí, assim, passando, isso é uma coisa que a gente vai lutar sempre, né? A gente sempre vai estar vendo, a gente olha se aonde tem alguém que está se mobilizando aí para lutar pelo direito do paciente, a gente já está junto ali vendo, porque realmente uma andorinha só não faz verão, mas várias andorinhas aí conseguem, né? Fazer Inclusive, eu queria alguma diferença, aproveitar né? a fazer meu merchan, aproveitar a sua aula e os seus alunos, que a associação está aceitando voluntários residentes, que eu sei que os residentes são pessoas que têm sangue nos olhos, né? Gente que quer muito ajudar, porque eu acredito que quando alguém se forma médico, né, e neurologista especialmente, que é uma área assim enigmática, eu diria ainda, não é mais só coração. Eu falei até para um médico outro dia, coração vocês até trocam de coração, mas cérebro ainda Não não tá dá, dando para é cérebro ainda verdade. não tá dando para trocar. Aí eu falei assim, quando a pessoa se forma, ela se forma muito querendo mudar essa circunstância. E aí ela se debate com um monte de empecilho, né, que vai desanimando, e a gente não quer que vocês desanimem da gente, entendeu? Dos pacientes. Então, eu gostaria muito de fazer um apelo, porque quanto mais a gente, mais médicos e mais residentes a gente tiver, as novas gerações que vierem vão ser menos prejudicadas, entendeu? Com certeza, Cris. Inclusive para conhecer os outros direitos também, né, do paciente com AVC. A gente falou dessa parte do atendimento inicial, do direito ao SAMU, trombectomia, trombólise, e tem muita gente que não sabe, por exemplo, que o paciente que teve AVC, nesse processo de alta, né, ou mesmo quando ele já está em casa, ele tem acesso a diversos suprimentos, né? Então, por exemplo, se ele está precisando de dieta, se ele não consegue comer, ele está precisando de um tipo de dieta especial, ele pode ser assistido também por isso. Então, ele tem direito à fralda, né? Ele tem direito às medicações. Então, às vezes, a gente sabe que tem falta de medicação, que tem falta, mas para o paciente com AVC, o paciente que tem essas dificuldades, ele pode sim ter acesso a esses já no momento da alta, né? Ter ali uma demanda, ó, cadeira de rodas, cadeira de banho, fralda, nutrição, né? Ó, Dieta, porque eu vou tudo te isso é falar um uma custo coisa. muito alto, né? Eu fiquei muito. Então, aí eu vou te falar o lado positivo do SUS, né? Eu fiquei muito impressionada. Eu só me tratei eu quero te falar, assim, eu uso muito o meu caso, que só hoje eu tenho assistência médica e eu trabalho como PCD numa indústria. Mas eu fiz praticamente todo o meu tratamento no meio público, né? Então, eu via UBS perto de casa e, e eu era quando você vai assim rápido, eles chamam de AVC agudo. Você está na fase aguda, que é muito importante um tratamento nessa fase para voltar a andar e tal. Não aconteça, a neuroplasticidade permite lá na frente você continuar tratando, mas é importante, quando teve o AVC, procurar a UBS. Então, assim, as instruções que a gente dá para os familiares, quando alguém procura a associação, é assim, procure a UBS mais próxima de você. Ao chegar lá, você tem que ser atendido, tem que ter uma equipe, que é um neuro, às vezes fisiatra, depende mas tem um neuro, um fisioterapeuta, uma TO, uma psicóloga. Esse conjunto tem que ter. Se não tiver, já está errado. Então, você já pode acionar a justiça para, sabe? Então, É. assim, tem esse direito. E através dessa UBS é que você vai pedir tudo isso aí, que precisa de fralda, precisa de cadeira, precisa, né? Esse, esse elo para essa questão de suprimentos é feito pela assistência social que está lá na UBS, né? Então, o familiar ou mesmo o próprio paciente com AVC, ele tem que ir com o relatório do seu médico, né? Então, você tem que solicitar ao seu médico que está fazendo tipo uma prescrição, ó, tantas fraldas, tanta quantidade de dieta X e tal. E aí você vai até assistente social da sua OBS de referência, e aí isso vai entrar um processo para solicitar esses suprimentos. Por exemplo, se você é diabético, né, você tem direito às lancetazinhas, né, para ver a sua glicemia. Então, tudo isso, às vezes as pessoas não sabem, né, que elas podem ter
esse Esse cuidado aí direito, imediato exatamente. pós-AVC, esse direito é Não, um direito, né? E a gente é está um aqui para direito. falar para as pessoas que elas têm esse Exatamente. direito, né? Você tem exatamente, você tem esse direito do melhor trabalho. Pode acontecer de na UBS não ter, por N motivos, de má administração da prefeitura, sei lá. Aí você, o parente, a família, o familiar, o cuidador que estiver cuidando, ele tem que ir na gestão desse UBS, reclamar e falar: se não for, eu vou entrar na justiça. Aí você não vai na defensoria pública se não tiver dinheiro, ou então vai para a justiça, ou vai para o jornalismo, ou chama a gente da associação, porque esse é o nosso papel da associação, é alertar a prefeitura de que alguma coisa errada está acontecendo naquela UBS, entendeu? Mas sabe o que eu acho bem legal a gente estar conversando sobre isso, viu, Cris, com as pessoas? Porque às vezes até tem, sabe? Até tem uma coisa, mas a pessoa não pede porque ela não sabe que ela tem esse caminho ali para pedir, porque ela acha, nossa, uma cadeira de rodas, não vou comprar, vou sair, vou comprar e tal. E aí a gente sabe que isso é uma coisa que não é impossível, né, de se conseguir. Existe, lógico que é isso talvez tenha que ter ali um rodízio, né? Em algum momento você está usando, quando você deixa de usar, isso pode passar para uma outra pessoa, né? Mas assim, é uma coisa bem legal, porque as pessoas precisam ter conhecimento, porque é o que eu falei no início do aulão, antes de você entrar, que o AVC impacta muito financeiramente nas famílias, Nossa, né? é caro ter um AVC, gente, é muito caro, né? Por exemplo, eu tenho 5 anos de AVC, eu faço fisioterapia pro resto da vida, então já tem que guardar o dinheiro da fisioterapia, tem que ter, né? E isso é uma outra coisa que a gente também tem lutado, viu, Dani? Porque pela prefeitura a gente recebe alta em 2 anos de AVC. E é isso que eu tô te falando, AVC pro resto da vida. Como que você vai ter alta da fisioterapia, entendeu? Então, esses são uma das lutas que a gente tem. Mas pelo menos nos 2 primeiros anos você tem direito a isso. Já os 2 primeiros. E eu acho também que depois dos 2 primeiros anos, você já aprendeu os exercícios que você tem que fazer em fisioterapia e você pode fazer em casa. Aí você tem que procurar outros tratamentos. Então, e é tudo muito caro, como você falou. Então, assim, mas tem, por exemplo, a gente tem para tratamento psicológico o CAPS, né, que é gratuito. A gente tem piscinas do SESC, tem escola, as escolas dão muito suporte, né? As faculdades, por exemplo. Eu fiz parte do meu tratamento na Uninove. Eu fiz hidroterapia e e se eu quisesse fazer até hoje, estar fazendo fisioterapia, eu estaria fazendo lá. Então, eu acho que a gente quer, inclusive, da associação, ter esse em letramento, ter isso na nossa base, e a gente ter assistente social para ajudar, a gente está trabalhando para ter isso, para quando a pessoa tem um AVC, ter um 0800 que ela possa ligar, ou um contato, e perguntar tudo isso, sabe, Dani? Porque realmente a pessoa sai muito perdida. Às vezes o médico não consegue dar essas instruções que você está falando na saída do paciente, você entendeu? Assim, entre dar essa informação para o paciente e salvar o outro, às vezes você tem que a escolha é salvar o outro, entendeu? E aí que entra, né, a equipe multi, porque aí você faz o acolhimento do paciente, né? Então você já dá as orientações, quer dizer, o paciente vai sair com uma sonda e com uma dieta. E aí, assim, né? O que que vai acontecer? Uma dieta pronta é uma dieta caríssima, né? Então, se for uma dieta especial, então tem que ter o pedidinho do médico ali, junto com aquilo que a nutricionista recomendou, e aí encaminhar o assistente social para pedir. Se é uma dieta que dá para fazer em casa, tem que ter alguém ali para orientar como é que bate, como é que prepara, né? O que que tem que ter. Então, tudo isso precisa estar muito alinhado. Porque às vezes é isso, o paciente sai com a receita do remédio, tchau, e aí se abre um mundo, se abre uma jornada, gente, que é uma jornada muito Quando você chega valiosa. em casa, a realidade é dura, viu, Dani? Quando você chega em casa, a realidade é bem dura. Mas agora eu vou te falar uma outra coisa que eu não sei se você conhece, que as pessoas conhecem também. A gente, brasileiro, todo brasileiro tem direito a ter um tratamento no Lucimon Toro, que é
público. Ele é de São Paulo, mas ninguém sabe, porque assim, a prefeitura não conversa com o governo do estado, né? Ainda existe essa tá melhorando agora, Né? mas existe. Então, assim, eu consegui me internar no Luci Montoro porque eu fui ler. Aí eu falei assim, cara, tem o Luci Montoro. Aí eu fui até o UBS, fiz a chefe, a gestora da UBS, fazer uma carta de recomendação para eu poder entrar no Luci Montoro. Passei e fiquei internada. Poxa, o Luci Montoro é uma das nossas maiores relíquias, é um dos institutos mais modernos da América Latina. É uma tecnologia Sabe? diferenciada para Tem reabilitação. robótica. Não que você vai sair de lá perfeito, né? Não é isso, mas você sai de lá pelo menos com uma consciência. Só que isso não é falado para as pessoas, ninguém sabe. E aí, assim, depois que eu montei o canal, eu tenho falado sobre isso. E tenho falado, e é para o Brasil inteiro. Lógico, o ideal era que tivesse um Lucimon. Tem a rede Sara nos outros estados, mas elas têm uma abordagem diferente. O Luci, para mim, eu fui nos dois, tá? Só para você saber, eu conheço a As metodologia duas dos dois. mentes, né? Mas os dois são muito bons, mas o Luci Montoro é top, porque tem robótica, né? E aí, se você estiver em outro estado e quiser vir assim, ficar internado, ou você tiver condições de. Não, pra você ter uma ideia, você tem direito até a ambulância te levar até o Luci Montoro para você passar um tempo. E não só o Luci Montoro, né? As consultas também, né? Você tem direito ao Atende, né? Que é um serviço de ambulância de transporte, Aí você que tem direito ao também atende. via assistente social também pode fazer essa conexão, de te pegar na porta da sua casa e te levar no centro referenciado em AVC para você fazer sua consulta, para você fazer sua sessão de fisioterapia. Quer dizer, são muitos direitos, né? Que precisam ser cobrados. Porque também, às vezes, eu vejo esse paciente, não tem jeito, né? Não vai acontecer. Mas se ninguém cobrar, se ninguém tiver lá na porta e bater e gerar essa demanda, essa necessidade, ninguém vai se mobilizar. Você sabe que eu aprendi no Luci eu aprendi que tinha você tem uma aula, Luci, eu costumo falar que o Luci Montoro para mim foi mais do que Na a reabilitação, faculdade. foi um aulão. Foi um aulão, porque tinha uma assistente social e assim, tinha aulas mesmo, por exemplo. Se você não procura os seus direitos, daqui a pouco eles deixam de existir. Porque o que acontece? Por exemplo, o Atende, vamos falar do Atende, né? Que eu acho um serviço fantástico. O Atende, até para trabalhar ele serve, viu? Se você quiser voltar ao mercado de trabalho e tal. Ele te leva, pega na tua casa e te leva onde você tem, só agendar direitinho. Só que se ninguém pede, eles vão apresentar o relatório, olha, eu só tenho isso de paciente, então não estão precisando, entendeu? Não estão, É, entendeu? é isso mesmo. É a lei da oferta e da procura. Se a pessoa não procura, então assim, fralda. Se a pessoa não vai lá e fala, eu preciso de fralda, ó, eu preciso, eu quero ir no ensino, eles não vão comprar as fraldas, porque ninguém está pedindo. Vai comprar para quê? Não tem Justamente. necessidade. Assim, é tudo uma questão. Então, assim, tem que usar os direitos para que os próximos. Mesmo, ó, uma coisa que a gente tem de. Outra, acho que é fundamental, Dani, falar aqui para vocês, quem estiver assistindo, que, muito importante, tanto para os médicos falarem para o paciente, o assistente social, é a aceitação de que quem teve um AVC virou PCD, que é pessoa com deficiência. Você pode vir a se reabilitar quase 100%, mas a gente sabe, você sabe que 100% é muito difícil, né? Vai ficar uma sequela. A gente tenta minimizar o máximo de sequelas possível, mas vai ficar. Nem que seja a lentidão na cabeça. Não, vai ficar até umas piores, porque às vezes o corpo fica perfeito, mas o cérebro não funciona direito, a pessoa é meio lenta, né, no raciocínio. Vai ficar. E aí, por causa disso, por causa do acidente, a gente se torna um PCD, que é uma pessoa com deficiência. Aí, você tem direito, aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, você tem direito a passe livre no ônibus e metrô.
Então, assim, aí você começa a poder se locomover gratuitamente. Isso é fundamental, né? O direito de ir e vir. Eu não uso muito, mas eu peguei o meu. Eu não uso muito, porque eu acho que eu tenho medo de pegar ônibus, sabe? Para mim, pegar ônibus é quase um Por esporte causa da radical. estabilidade, né? Eu tenho medo de cair, porque uma das coisas que eu acho que rola muito é o medo de cair, né? Eu não caí Uhum. nesses 5 anos para fazer nada grave. Mas eu não uso por isso. Eu não uso porque eu tenho uma sequela que eu tenho fadiga crônica. Quando eu chego no metrô, eu vou para uma reunião, qualquer coisa, quando eu chego no metrô, eu já estou tão cansada que eu já quero voltar para casa, entendeu? Então, assim, graças a Deus eu uso muito Uber. Eu agradeço o santo Uber todo dia. Eu peguei por quê? Porque eu tenho direito. Se amanhã ou depois eu não tiver dinheiro para pegar o Uber, eu tenho como me transportar. Então, acho que era essa Certo. muito a ideia. E não só a isenção da passagem de ônibus, né, ou do transporte público, mas também a isenção de vários impostos, né? Então, assim, quem teve o AVC tem direito, por exemplo, à isenção do imposto de renda, tem Pois é, direito à isenção do IPVA, tem condições de comprar um veículo adaptado com um valor mais baixo. E aí o médico entra justamente para sinalizar num relatório, né? Dependendo do local, existia um formulário especial. Por exemplo, para o transporte público, tem um formulário especial ali que é familiar, o paciente vai lá no local, se informa, retira e aí leva para o seu médico preencher. Então também o cuidado do médico preencher, lógico, com aquilo que é a verdade, mas mostrar a verdade de uma forma detalhada para que o paciente não deixe de receber esse direito. exatamente, exatamente. E outra coisa, eu aprendi tanto sobre direito que, assim, eu sou uma pessoa que a gente tem direito a desconto em cinema, teatro, motel, a gente tem preferencial num monte de coisa. Então, a gente tem algumas coisas que a gente tem que utilizar e todo mundo precisa utilizar. Por isso essa consciência do PCD é importante. Essa coisa do imposto de renda eu também não sabia, porque é super, assim, que eu detesto pagar É. imposto de renda. Você pode, É, você é obrigado a declarar, né? A entregar a sua declaração. Mas aí você pode, isso. Então, assim, é importante, legal falar é muito, quer dizer, é muito importante falar com o assistente social também, com o médico. E se tiver necessidade, né, com o advogado previdenciário, alguma coisa do não, e sentido, outra. para você entender no seu estado também qual é a legislação. Porque isso Exatamente. varia interestado. Então, uma coisa que vale para São Paulo, às vezes não é igual ao que vale no Pará, o que vale. E tem os federais, o que é federal vai valer em todo o território Por exemplo, nacional, né? federal, a gente tem direito a passe livre interestadual. Então, a gente pede no Ministério do Transporte um passe livre, que eu também tenho, que é um passe que te dá direito a viajar de ônibus para qualquer estado. Então, eu viajei muito para o Rio com passe livre. Só que em São Paulo você tem que ter um intermunicipal, e cada cidade também é assim. Eu acredito que seja, porque é uma lei Uma que vem coisa lá de mais cima. é Eu verdade. descobri até, Dani, que passagem aérea, não sei se você sabe, mas funciona assim. Passagem aérea, principalmente internacional, não, todas. Tem um formulário, você tem que, demora um tempinho para aprovar. Mas a passagem aérea, se você levar um acompanhante, você tem desconto de 100% na passagem do acompanhante. Então, a passagem fica metade do preço para você, né? Então, muita gente, é um negócio muito legal para poder viajar para fora, Uhum. mas que tem um processinho, tudo tem um processinho, mas você tem direito a isso. Eu acho que isso é Justamente. importante. E isso é importante. O que eu acho mais importante, Dani, é as pessoas saírem de casa, sabe? Saiam de casa. Porque só saindo de casa você vai ver as suas dificuldades, né, de locomoção, e outra coisa que também eu acho esse é o mais importante, para quem não tinha trabalho, ou estava desempregado, ou tem um benefício para deficientes, chama BCP, que é benefício de programa continuado para pessoas que têm baixa, né, que tem uma composição familiar ou mora sozinho,
ganham um salário mínimo por mês. Isso para mim é importantíssimo, porque a galera que jovem, pessoal, ou está desempregado, ou não teve o tempo de carteira, ou por N motivos não conseguiu ter uma renda para se Pelo aposentar, porque INSS, né? nosso caso é de aposentadoria, né, Dani? A gente não, e aí essa é outra coisa. E apesar de você se aposentar, eu sugiro que a pessoa volte a trabalhar, porque trabalhar, nem que seja um trabalho voluntário, trabalhar faz parte da nossa reabilitação, sabe? Assim, usar o mecanismo. Social, né? Também. Se a pessoa De tem, reintegração, né? é, Social ali. eu, por exemplo, escolhi fazer parte da minha reabilitação, voltar a trabalhar. Hoje eu trabalho numa multinacional, faço na área de RH, entrei numa cota, que a gente tem direito à cota PCD, que as empresas têm que ter 5% dos seus funcionários PCDs. É uma lei que a gente adquiriu esse direito. Então, assim, eu acho que a pessoa, se ela não quiser, porque ela ganhou, tem vários casos também que tem uma aposentadoria boa, quer vá trabalhar em serviço social. Isso ajuda, ó, a associação aceita voluntários. Isso ajuda a pessoa sei lá, pensar no outro, escutar a dor do outro, e trocar A informação, assim. empatia também, né? Exatamente. Então, assim, trabalhar e mostrar utilidade também, sabe? Ver que não é porque você teve AVC você virou inútil. Não, gente, ó, a vida continua, né? Tá mexendo um lado do corpo, a cabeça tá boa, né? Até para meia ajuda bastante, viu? Porque você tem que exercitar como sair de soluções, como pensar em estratégia, sabe? E existem também alguns programas que eu acho legal que o pessoal saiba também de remanejamento de função, né? Então, às vezes, você ficou com uma sequela, numa coisa que você precisava usar a sua mão ali, sua mão direita, por exemplo. Aí você pode ser remanejado dentro daquele seu trabalho para uma outra função. E isso tudo vai depender muito desse elo também, entre o médico que está te assistindo, o médico do trabalho, né? Porque tem muita gente que quer continuar trabalhando também, né? Que quer ter os seus Exatamente. benefícios, mas quer continuar no seu trabalho, né? Isso também, como você falou, isso faz parte da reabilitação. Então, também existe um direito do funcionário também, se a sequela que ele tem não invalida, de ser remanejado de função, né? E não ser simplesmente somente aposentado, né? Eu tive um caso de uma pessoa que eu conheci logo no começo, que ela era enfermeira, né? E ela não conseguiu aposentadoria e ela voltou a trabalhar, né? E isso acontece muito, tá, Dani? Depois de 3 meses ela foi mandada embora, né? E aí ficou a ver navios, porque como enfermeira ela não tinha mais habilidade, aí ela teve que se reinventar. Bem, para esses casos também existe a justiça, né? A justiça que você pode, Auxiliar. porque ou para te aposentar, né? Ou para processar a empresa, porque eu acho isso de uma extrema maldade, uma empresa que faz um negócio desse, entendeu? Aí você vai ter uma briga judicial, faz parte. Ó, eu costumo falar assim, na vida, direitos básicos. Acho que Ter um médico, um advogado, né? Porque assim, são coisas que você vai usar o resto da vida, né? O terceiro eu não vou falar que é bobagem. Cris, eu vou abrir agora para a gente fazer perguntas aqui e respostas. Ó, vamos ver. A Muriel AVC perguntou: qual o primeiro documento que um PCD deve fazer para garantir os direitos? E Olha, aí, Cris, como foi seu processo então, nisso? não existe um documento específico para você se autodenominar PCD, mas agora tem um novo RG, que inclusive eu estou aí para tirar, que diz que você é PCD. Eu acho que com esse RG, teve um bom tempo que eu andei
de crachazinho do transporte para as pessoas saberem que eu era PCD. Porque eu já tive. Porque assim, pessoa sentada e a pessoa de pé, ela é até normal, né? Costumo dizer que quando começa a andar, que aí a pessoa pensa, até alguma coisa estranha com aquela pessoa. E então, assim, não existe um documento assim, sou PCD. Tanto é que eu fiz até umas camisetas que a gente está vendendo pela associação, que eu falo, sou PCD e daí? Porque as pessoas, tem gente que não sabe o que é PCD, né? Aí você tem que fazer uma aulinha, pessoa com deficiência, né? Aí, nossa, mas por quê? Porque eu tive um AVC. Mas então, aí você faz outra aulinha, Porque que é o tão AVC? nova, né? Vai dando várias aulinhas, tem que sair o dia para. Então não existe um documento, mas o RG novo que está sendo lançado, você pode colocar que você é deficiente, isso vai facilitar muito a nossa vida, diga-se de passagem. É verdade. Vamos ver aqui mais uma. É, a Cida falou aqui, a Cidinha falou que geralmente o nutricionista orienta o acompanhamento na alta, como preparar a dieta. É verdade. Nos hospitais que você tem nutricionista, eles vão te orientar como bate a dieta ali, como armazena, né? Se tem que fazer só na hora, se tem alguma coisa que você pode congelar, como descongelar, tudo isso orienta. A questão é que às vezes não é essa dieta que é acessível, que a pessoa vai sair. Então, às vezes, ela pode não ter uma dieta especial, né, não aquela que é feita caseira. E a outra situação também é que às vezes não tem nutricionista para orientar. Então, as pessoas saem Exato. com uma sonda e não tem a nutricionista para orientar como é que faz a dieta. Então, esse elo precisa estar muito bem ajustado, né? É, Vamos eu ver. acho, você sabe, só para fazer uma complementação, eu Pode era uma falar. pessoa que eu me alimentava muito mal antes, sabe? Eu era a pessoa da pizza, do cheeseburger e da esfirra, eu adorava essas coisas. Não comia verde. Eu tive uma aula de nutricionista lá no Luci Montoro, que eu gosto muito de falar isso nos meus vídeos sobre isso, sabe, Dani? Que assim, o psicólogo chegou para mim e falou assim: você não gosta? Mas você não tem que gostar de tudo que você come. Você vai comer, você não está tomando remédio de manhã, vai comer verdura. Você tem que comer verdura para o seu cérebro funcionar melhor. Ele me deu um esporro tão grande que eu falei, tá bom. Então, e eu não tinha costume. Eu comecei a jogar, por exemplo, couve no suco, sabe, para poder ter o verde participando da vida, né, do ser humano. Eu acho, mas eu não conheço os casos que você está falando assim, graças a Deus não foi o meu, mas eu sei que tem uma dieta assim, pastosa, né, para a pessoa poder engolir. Mas eu acredito que na OBS você vai achar pelo menos uma orientação do clínico em relação a isso. É. É difícil, viu? Às vezes não tem, mas a gente tenta outros caminhos ali para a pessoa sair, porque E eu acho que a internet, Dani, tem ajudado muito nisso, sabe? também Hoje, eu acho que hoje, graças a maioria das pessoas tem um celularzinho, procura lá, dieta para paciente de AVC, vai aparecer um monte de gente falando disso, tem um monte de nutricionistas falando disso. O acesso ao nutricionista não precisa ser, sabe, dá para ser via aulinha de nutrição, sabe? Dá para fazer as perguntas. Então, acho que é isso. Tem que se virar nesse aspecto um pouco, entendeu? é verdade, é verdade. Aqui, ó, Cris, a vida de nós quatro, a AVC falou o que você já tinha dito também. Mas aí eu vou ler para reforçar, né? Que é importante Sim. lembrar que se o paciente necessitar de acompanhante, ele também tem direito ao passe do acompanhante também. Então, isso é nas viagens interestaduais também. Então, Então, uma outra batalha que a gente tem, e que a gente vai, isso também vai demorar um tempo, é que além o acompanhante, que seria o cuidador, muitas pessoas que são cuidadoras, elas largam suas vidas em função da pessoa cuidada, digamos assim. Porque eu sou independente, mas tem muitos casos de AVC que a pessoa fica muito inválida, né? Assim, ela fica muito dependente de alguém, né? uhum, Nas minhas
nos meus vídeos, a primeira coisa que eu tentei foi fazer ficar independente, né? Me vestir sozinha, não depender de ninguém. Mas tem gente que não tem muito jeito ou ainda não se achou. E aí o acompanhante. Então, assim, eu acho que esse acompanhante, esse cuidador, também teria direito a um salário mínimo, tipo uma ajuda de um BCP também, sabe? Então, isso é uma das nossas lutas judiciais que essas associações que eu estou montando, que eu quero brigar lá em Brasília, é para que essas pessoas também tenham direito Feito. a um auxílio, entendeu? Não, sim. E no caso Agora eu vou fazer uma pergunta para você, se você me permitir. Sobre essa questão do auxílio, como foi assim o teu caminho das pedras, assim? Fala para o pessoal, viu, Cris? Você foi Então, na via INSS? Você tinha carência do INSS, tudo isso, ou Não, foi então, eu não diferente? tinha, eu fui negada. Para mim foi negado a aposentadoria. Eu tinha os anos de casa, né, suficiente para me aposentar, Os 12 mas meses, né, de contribuição. mas eu não estava contribuindo nos últimos 2 anos porque eu tinha um negócio, eu Ah, era empresária e aí eu não tinha. Então, assim, só que eu vendi uma casa e eu decidi aplicar o dinheiro dessa casa na minha reabilitação, sabe? Na minha vida para eu sobreviver sem preocupação. E agora eu retomei para voltei a trabalhar, para poder ter meu rendimento de novo e me aposentar, porque eu tive muito cedo, então ainda tenho uma vida útil de trabalho aí de mais uns 10, 15 anos, aí vai dar para me aposentar, entendeu? entendi, entendi. Mas e o benefício que você conseguiu foi como? Não, eu não consegui o Ah, você não benefício. conseguiu. Ah, Não, entendi, eu entendi. aprendi sobre o Ah, benefício para que as entendi como é que pessoas é pra poder ajudar as outras exatamente. pessoas. Ah, entendi, Eu entendi. estou dando uma explicação que eu soube do BCP, né? Uhum. O processo, eu sei até explicar o processo que precisa. Mas basicamente é você agendar no INSS para fazer uma perícia com pedido do BCP. Você vai levar o laudo e eles vão analisar, às vezes demora um pouco, como tudo, né? O INSS depois da pandemia, então nem se fala. Mas você recebe, no momento que você dá a entrada, depois você recebe retroativo, entendeu? Ah, Só que entendi. então, tem uma série de questões que precisa, por exemplo, tipo, a família não pode ter mais de 3 salários mínimos de renda, né? Tem uma série de circunstâncias, mas que hoje em dia, né, se você está com uma pessoa desempregada em casa, não consegue, né, o aporte necessário, tem que ir para o PCP mesmo. Esse é o caminho. Tem que tentar, né? Às vezes, até se você tem certeza do seu direito, vale a pena procurar um advogado previdenciário, Sim. né, para auxiliar, para ter uma consultoria ali para te mostrar esse caminho das pedras também, né? Porque às vezes Não é difícil, Dani. O que não é muito falado sobre isso, né? É, não é interesse do governo dar um auxílio continuado porque a pessoa é deficiente, entendeu? Eles não têm interesse, o INSS não quer te aposentar, ele quer que você volte ao trabalho. É isso, porque na realidade a gente está vivendo uma situação no país que não tem dinheiro suficiente entrando para pagar tudo isso, entendeu? é, Apesar da gente saber que o governo é bem rico também, que gasta com coisas desnecessárias. é Mas verdade. é seu direito. Então, ou você se aposenta, ou você vai para o BCP. Tem que ser um dos dois, você entendeu? Se você é uma pessoa, se você ou trabalhou, você vai se aposentar, ou se você nunca trabalhou, se for jovem, você tem direito ao BCP. A Fê falou que acesso ao FGTS deveria ser um direito também, mas é um direito, viu? É um Então, direito. você tem direito ao saque no FGTS. Então, além da aposentadoria e do benefício, né, uma outra coisa, um outro direito do paciente também é o saque ao FGTS. Outro direito é comprar coisas que a gente precisa, tipo, vamos supor que é uma cadeira de rodas, você não vai poder, tem que usar aquela cadeirinha lá elétrica,
sabe? Não vai conseguir andar mais, você pode financiar pelo Banco do Brasil essas coisas. Órteses, caras, sabe? Essas coisas o Banco do Brasil financia. Então a gente tem muito. Vai ter mais um monte. O LOAS é o BCP, o benefício. Já alguém falou, existe o LOAS. Existe mais até benefício do que eu tô lembrando agora. Por isso que eu falo também, assim, toda vez que alguém me pede orientação, procura lá benefícios de PCD, né? É o mesmo benefício. Por isso que é importante a pessoa que teve o AVC entender que ele está na categoria de uma pessoa com deficiência. Abraçar essa causa para si, as coisas vão abrindo portas, entendeu? Vai poder procurar um emprego como PCD, se nunca teve emprego, né? Abre outras oportunidades, mas tem que saber os seus direitos. É verdade, com certeza. Nossa, mas foi muito bom, viu? Muito boa a nossa conversa. Eu acho que a gente tinha conversa aqui para passar a noite, né? Passou Olha, super Dani, rápido, foi muito bom. Vamos passou, montar uma né? cartilha, vamos montar uma cartilha falando sobre isso. E aí a gente Vamos. distribui para as pessoas, para os nossos pacientes, entrega para Ah, eles Dani, depois da consulta. eu super vou querer a sua ajuda nesse aspecto, porque assim, você falou que a sua irmã ia entrar, a gente precisa de um advogado voluntário. Se a sua irmã quiser ajudar na causa, eu tô Eu aceitando. acho que ela teve algum problema. Eu não consegui ver, porque eu tô aqui com você, eu não consegui ver o que aconteceu. Deve ter tido algum problema que aí ela não conseguiu entrar, mas vai ter outras oportunidades, com Mas certeza. se ela quiser participar, a gente aceita voluntários. Aliás, quem quiser ser voluntário, me acessa aí de qualquer lugar do Brasil, que a gente precisa de voluntário, precisa de mãos para essas coisas acontecerem. A cartilha é uma delas. Existe uma cartilha que o pessoal de Joinville, o pessoal da Rede Brasil AVC, eles têm muito material no Ministério da Saúde, viu, Dani? Mas, assim, isso precisa estar impresso para entregar nos hospitais, sabe? Tem uma série de coisas que a gente quer fazer como associação para ajudar os médicos e essas coisas que você acabou de falar qual é a indicação do nutricionista, da comida, essas coisas todas, a pessoa precisa sair do hospital com essa cartilha, sabe? Um papelzinho Sabendo, mesmo. Olha, é isso que você tem que fazer. Isso é um dos sonhos como associação que eu tenho, sabe? De fazer essa cartilha, assim. eu É acho que isso, vamos. seria maravilhoso, né? Vamos colocar em prática, né? E enquanto Isso está tudo aí. em prática, a gente deixa a live salva aqui para quem quiser participar, para quem quiser ver de novo e continuar tirando dúvidas, né? E a gente continuar trazendo esses temas, porque a minha ideia, sabe, que com os aulões e tudo mais, é mostrar para pessoas que existem caminhos de melhorar a qualidade de vida, não necessariamente voltando a ser 100% o que era igual ao AVC, mas melhorando sua qualidade de vida mesmo com o AVC, né? Então, saber dos direitos é melhorar a qualidade de vida, né? Se você Exatamente, ganha um exato. benefício, se você tem ali a sua fralda, a sua cadeira de rodas, o acesso à sua dieta ali, se você tem acesso a esse tratamento, você está melhorando também a sua qualidade de vida, Não, né? e a gente como associação, um dos nossos pilares é dar o direito a todo mundo a ter tratamentos de ponta. Então, por exemplo, uma das coisas que eu quero colocar na associação, que a gente deve ter um espaço esse ano aqui na capital, é o Neuroboots, que é um robô, não sei se você conhece esse. Ah, conheço a interface cérebro-mão, cérebro humana. Eu falei semana passada sobre ele. Então, eu quero, hoje, o tratamento de 10 sessões custa em média R$ 3.000. Não é todo mundo que tem acesso a isso, mas eu quero ter isso na associação em breve, se Deus quiser, esse ano ainda, para todo mundo ter direito. Talvez a associação queira uma ajuda de custo para poder pagar o profissional que ter um profissional qualificado, mas as pessoas pagariam uma ajuda de custo para isso, entendeu? Por isso que é importante ter os associados, as pessoas se associarem à associação, porque em breve a gente vai ter um espaço onde a pessoa possa ir fazer o Neuroboots, que hoje é, para mim, uma das coisas mais de ponta que tem, entendeu? É verdade. Sem precisar pagar.
sem precisar pagar R$ 3.000. Então, acho que a gente precisa se unir mais como avessista. Eu queria muito que você me ajudasse nessa campanha das pessoas se associarem à associação para a gente, Então, no mutirão, conseguir ter acesso a coisas que demorariam muito mais a chegar para a pessoa, entendeu? Esse é o papel da associação, lutar pelas pessoas, lutar pela vida das pessoas, lutar pelas pessoas terem um tratamento digno e pela reabilitação da pessoa. Então a gente junto é mais forte do que só eu lá gritando. A gente tem que gritar em conjunto para chegar bem alto aonde tem que chegar, entendeu? é verdade, com certeza, Cris. Aí eu queria aproveitar também, antes da gente se despedir, aproveitar aqui a nossa audiência para fazer um convite para você e para todos que estão aqui. No dia 5 de abril, eu vou fazer uma masterclass sobre 3 pilares fundamentais que todo mundo que teve o AVC precisa saber. Então, eu vou falar desses 3 pilares para melhorar a qualidade de vida das pessoas com AVC às 21 horas e todos estão convidados para se inscrever no link que está na bio também. Estou aproveitando para fazer minha propaganda, que é totalmente gratuito, tá? Importante falar, tá certo? É, a Dani tem feito. A Dani é nossa médica blogueirinha, né? A nossa, porque assim, os médicos geralmente, ela, olha só, Dani é mãe, neurologista, professora, e eu conheci ela pelo Instagram, fiquei super feliz de conhecê-la. Assim, a gente não se conhece pessoalmente, mas ela é minha médica. Ainda não tenho consulta marcada com ela, mas ela, tipo assim, eu já avisei a minha amiga, falei assim, Vanessa, se eu passar mal, você liga pra Dani, entendeu? Pode ligar. Mas eu vou passar em consulta com ela esse ano. A Dani, para mim, já é considerada minha médica neurologista, entendeu? Ah, muito obrigada, viu, Cris? Então, eu conheci a Dani, e dentre os médicos, que conheci bastante, porque tem vários, na associação nós temos vários médicos muito capazes, competentes, né? Única que eu vejo que consegue fazer esse trabalho é a Dani, mesmo tendo filho, mesmo sendo professora, mesmo sendo médico, mesmo tendo plantão, mesmo tendo tudo. Então, fica aqui minha admiração por você, Dani, por você ainda dedicar um tempo para a nossa causa. Ah, muito obrigada, Cris. Eu também tenho muita admiração por você. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o meu convite e muito mais, né? Muito mais obrigada por ser essa pessoa tão mobilizada, assim, que não olha só para si, né? Também que tem olhado pelos outros, assim. E eu vejo lá no WhatsApp lá da associação o quanto você é amada e querida aí por todos, por onde passa, né? Por onde passa, deixa seu rastro também, né? É bom, eu só retribuo as coisas que fizeram para mim também. Eu tive amigos, pessoas que me ajudaram nesse momento de crise. Eu cheguei até aqui, é o mínimo que eu posso fazer para contribuir com os outros. Eu não quero que ninguém passe o que eu passei, Dani. Essa é a verdade. É verdade. Tá certo, então, gente. Um beijo para todo mundo. Muito, muito obrigada, Beijo, Cris, de novo, por ter aceitado esse adorei. convite. Vamos Nós estamos fazer, juntos, hein? vamos fazer outras, vamos fazer quando você tiver algum tema aí. Eu gosto de conversar sobre isso. Às vezes Ah, com é bom. certeza. Eu, Vamos ter vamos, vamos. muitos outros encontros ainda pela frente. E presenciais, né? Em breve, espero que a gente se Em encontre breve presencialmente presencial. também. Então, tá bom. Beijo, gente. Muito Beijo. obrigada para todo mundo. E fiquem com Deus. E até mais. Beijo.